Olá, tudo jóia? Bom, vamos começar a nossa aula sobre produção acelerada. Aqui você não vai aprender a digitar mais rapidamente, você não vai aprender exatamente essa parte de digitação, nem de português em si, mas sim algumas técnicas que eu utilizo para escrever muito mais rapidamente do que o normal. E justamente eu friso, você não precisa aprender a digitar rapidamente, não é esse o ponto. Na verdade, você pode escrever, acelerar o processo mesmo que você digite mais lentamente, que você utilize poucos dedos e tal, ok? Vamos lá, a primeira coisa a se fazer nessa produção acelerada é você planejar o seu texto antes mesmo de escrever. Esse é parte do método POD e justamente ele também acelera a sua produção, faz você escrever muito mais texto rapidamente. Como assim? Você já tem que pegar o seu texto e colocar lá. Vamos utilizar como exemplo bolsa de valores, tá? Vamos colocar aqui, guia completo da bolsa de valores, por exemplo. Aqui pode ser qualquer título, eu quero usar esse como só para dar uma sugestão, ok? Vamos lá, guia completo da bolsa de valores. Então, você não começa, justamente o erro das pessoas é começar a escrever aqui, a bolsa de valores é não sei o que lá. Enfim, você não começa assim. Você coloca os tópicos, o que você vai escrever agora. Então, vamos supor, a primeira coisa de um guia completo é você definir aquilo. Então, o que é a bolsa de valores? Vamos supor, o que é a bolsa de valores? Outro tópico muito comum é como funciona a bolsa de valores, certo? Outro tópico bastante interessante. Então você pode entrar com algo mais assim, depende do nicho, tá? Esses aqui são genéricos, mas vamos supor que o seu nicho, que o cliente pediu, seja de ganhar dinheiro com a bolsa de valores. Então você coloca 3 dicas para ganhar dinheiro na bolsa de valores. Esse pode ser um exemplo. Então você entra com as 3 dicas. Vamos supor que a primeira dica seja, digamos, estude muito. Entenda as diferenças nas ações, certo? E, por exemplo, compreenda a diferença de preço e valor. Vamos supor que essas foram as 3 dicas. Aqui é um exemplo rápido, não parei muito para pensar, tá? Então, se você conhece da bolsa, não me crucifique, ok? Então vamos lá, colocamos aqui. Esses daqui vão ser tudo título 2, certo? E as dicas vão ser título 3. Por quê? Porque elas fazem parte disso daqui, é como se fosse uma ramificação. Você pode também colocar outros tópicos, enfim, vai depender do tamanho do seu texto. Se for um texto de 300 palavras, menor. Se for um texto de 1000 palavras, você pode incrementar mais coisas. Aqui foi o primeiro ponto. Para produzir mais rápido, você já prepara os artigos. Ele está preparado. Agora você tem que fazer o quê? Preencher os espaços em branco. Aqui, colocar uma introdução, preencher aqui o que é a bolsa, definir, como funciona, tal. Você aqui já deixou tudo muito bem planejado, bonitinho. E também, uma outra dica é você saber exatamente quanto você vai gastar de palavras em cada parte. Você não precisa se prender a isso, tá? Por exemplo, se você escreve a definição e você acha que tem que se estender mais do que você planejou, se estenda, não deixe a informação pela metade, não coma palavras, tá? Mas você tendo uma noção do quanto você tem que gastar, você tem um norte. E as pessoas, quando tem uma direção, produzem mais rapidamente. Vamos supor que o texto é para ter, digamos, 700 palavras. Então aqui na introdução você pode gastar 100 palavras. Tá? Você pode gastar 100 palavras aqui, 200 aqui, 300. Aqui 150, né? Aqui vamos supor mais 150. Então já deu 600. Putz, deu muita coisa. Então vamos diminuir um pouco aqui, vamos colocar aqui 100. Certo? 200, 500. E aqui você coloca mais 50, aqui mais 100. E aqui mais 50, vamos supor. Pronto, você já tem aqui, deu 200, 150, 350, 450, 550. Epa, faltou 100 aqui. Então vamos colocar aqui 100. Tá. Vamos supor que esse aqui é o seu roteiro, você tem isso em mente. Porque dessa maneira, quando você começar a introdução, você vai saber exatamente o quanto você tem que escrever para não ficar muito curto e também não ficar muito longo. Porque imagina, você escreve a introdução,
e você se empolga, escreve muita coisa. Depois você escreve a definição do que é a bolsa, você se empolga. Quando você vê o artigo de 700 palavras, já chegou aqui que 700 e faltam as dicas ainda. Então o artigo vai ficar muito maior do que 700 palavras. E você, como redator freelancer ou, né, que tenta poupar tempo, você vai estar entregando palavras mais do que deveria para o seu cliente. Você vai estar se alongando mais do que deveria. Isso, de certa forma, é bom para ele, mas é ruim para você, porque você cobra pelo número de palavras, certo? Então, um texto maior, justamente, você vai estar dando para ele dinheiro, entre aspas. Logo, tenha em mente aqui 100 palavras. Assim, se você escrever 80, 120, você já vai saber que está ali no que pode gastar. Aqui também, gastou 50, ficou abaixo. Gastou 110, tá bom. Você tem uma noção do que quanto escrever. Certo, aqui você então planejou o artigo. Grave bem essas palavras. E depois você teste para comprovar. Aqui você planejou o seu artigo. Agora entra a outra parte. Pesquisar o artigo. Pesquisar o assunto. E é justamente uma coisa que você tem que fazer durante ou antes, tá? Digamos assim, você não vai estudar antes, mas você vai pesquisar antes. Por quê? Agora você vai ficar um pouco confuso. Mas eu costumo dizer que as pessoas perdem muito tempo com a pesquisa. É aquela insegurança, ou então cuidado demais, assim, né, quer ser detalhista demais, acaba estudando, passa meia hora estudando para depois escrever o artigo. Aí o que acontece? Já esqueceu, aí volta, estuda de novo, enfim, passa mais tempo estudando do que produzindo. E o que eu faço para produzir muito mais rapidamente é pesquisar antes e escrever enquanto estou lendo, certo? Vamos dar um exemplo aqui. Aqui pesquisamos sobre a Bolsa de Valores, colocamos lá no Google, bonitinho, Bolsa de Valores, abrimos aqui a BMF Bovespa, abrimos o UOL e abrimos também o Wikipedia. As pessoas abominam a Wikipédia, mas eu gosto, porque as informações vêm mais facilmente. Só que você, claro, não pode usá-lo apenas o Wikipédia, você tem que usar como base também. Então vamos lá, você abriu as coisas, você entra na BMF Bovespa, a Bolsa Brasileira. Então você pode entrar aqui e falar o que a Bolsa faz, certo? Aqui entra o que? Justamente a parte o que é a Bolsa de Valores. Então você pode ver aqui, ó, é uma companhia que administra, tá ótimo. Você deixa isso aberto. Então você entra no UOL. Opa, bacana, aqui fala das ações, como funcionam, tá? Como investir. Bacana, isso aqui vai ser legal, você deixa aberto. E o Wikipedia, claro, você também deixa aberto, porque pode dar informações bem interessantes. Justamente o método encher linguiça com qualidade, que é um dos bônus que você pode conferir, fala justamente sobre curiosidade. E a Wikipedia é perfeita para curiosidade, justamente porque tem muitas informações mastigadinhas. Então vamos lá, você agora pega o seu artigo. Lembre-se, não estude, assim, você pode até dar uma lida, tá? Não estou falando para você abominar isso, mas não perca muito tempo estudando. Veja o que você pegou, veja se encaixa naquilo que você precisa e pronto, você já tem. Então vamos lá, você agora minimiza a página e você vem aqui na bolsa. O que é a bolsa? O que a bolsa faz, certo? Você então aqui na introdução pode escrever assim. Você pode escrever... Vamos colocar aqui o normal, tá? Certo, aqui você escreve assim: muitas pessoas gostariam de ganhar dinheiro por meio da internet, certo? No entanto, boa parte busca apenas conhecimento acerca de blogs, de afiliados e afins. A verdade que poucas pessoas sabem, né, algo assim mais que se dá um pouco mais de ênfase para ela ficar curiosa, é que a bolsa de valores pode te enriquecer no conforto do seu sofá. Investir em empresas é uma ótima maneira de você conhecer o mercado, ganhar dividendos e contribuir financeiramente para as grandes instituições, tal, enfim. Mas você sabe o que é a bolsa? Estou escrevendo tudo de sopetão, tá? Então se tiver algum erro aí, se as informações estiverem muito
muita conexão e tal, me desculpe, mas eu estou escrevendo assim naturalmente, sem pensar muito. Mas sabe o que é a bolsa? Vamos conferir. Então você entra aqui, agora nessa parte, o que é a bolsa de valores? Então você começa, aqui a escrever. A bolsa de valores é o local, enfim, não sei, você começa a falar aqui. Você pode utilizar, por exemplo, a BMF Bovespa, você pode utilizar também aqui. Então vamos utilizar esse que está mais fácil de entender ainda. Bolsa de valores é o mercado em que há a negociação de ações de capital aberto, ou seja, empresas que estão abertas para investimento, que aceitam investimentos de terceiros. Tá? Enfim, aqui também é só para dar um exemplo. Perceba que eu escrevi isso enquanto li essa parte. E eu não cometi plágio. Por quê? Porque você muda as palavras, você coloca o seu entendimento, enfim. Que aceitam investimentos de terceiros. Tanto empresas públicas, como a Sabesp, quanto empresas privadas, como a Ambev, podem se aproveitar dessa grande oportunidade. Mas por que a bolsa é uma ótima opção para você ganhar dinheiro em casa? Simples. Porque você coloca seu dinheiro em grandes empresas que têm a possibilidade de crescer e se tornar ainda maiores. Tá? Aí, enfim, você colocou aqui mais umas coisas e você vai para a parte da bolsa. E lembre-se, aqui, por exemplo, eu não estou seguindo essa parte, mas aqui deu 77 palavras, a meta era 100. Bom, eu poderia colocar um pouco mais de palavras. É a possibilidade de crescer e se tornar ainda maiores. Isso significa mais lucro para você em médio e longo prazo. Parece mágica, mas não é. Veja como funciona logo abaixo. Pronto, coloquei um pouquinho mais de palavras e deu 98. Então a meta era 100, deu 98, está ótimo. Perceba que você escreve, enquanto pesquisa, você escreve baseado no número de palavras e também seguindo um fio lógico. Você não precisa ficar pensando, você não precisa ter criatividade. Você simplesmente preenche os espaços em branco. O que é a bolsa? Você define o que é a bolsa. Como funciona? Você define ali, você coloca como funciona e você tenta seguir o número de palavras. Certo? Essa é uma dica fantástica para você ter uma produção muito mais acelerada. É você planejar antes de escrever, você realizar a pesquisa e escrever enquanto estuda. Certo? Pode ser que você... Aqui eu escrevi de sopetão, tá? Mas se eu fosse escrever de uma maneira mais séria, eu olharia um pouco os parágrafos, entenderia, tiraria as minhas conclusões e escreveria. Mas isso em questões de poucos minutos. Nunca ficando meia hora estudando, 15 minutos, enfim, porque é perda de tempo, ok? Certo, então aqui você depois preenche os espaços, você continua escrevendo. Você pode mudar as dicas. Depois que você estudou, que você percebeu, você pode ir lá e falar assim, 3 dicas para ganhar. Tenha estômago de aço, você pode colocar aqui. Por que eu mudei? Porque eu vi que você pode ganhar dinheiro na bolsa sendo trader, né, fazendo investimentos de curto prazo, de curta duração, de 1 minuto e tal. Enfim, é uma das maneiras. É um trader que fica trocando de ações igual um saci pererê, ficar pulando de uma ação para outra. Certo? Esse daqui é uma das maneiras que é uma que está guardada a 7 chaves assim no meu sucesso, justamente porque eu produzo muito mais rapidamente. Veja, enquanto eu falava com você, mesmo sem me concentrar muito, já foram aí 228 palavras. Isso significa o quê? Significa que se o artigo fosse de 300, já teria quase terminado. Se o artigo for de 400, também faltaria pouco. Já seria aí um dinheiro que entrou, seria, não sei, em 5 minutos, 10 minutos, já seria 15, 20, 10, depende do seu preço, tá? Agora, vamos a outra
Outra dica muito, muito importante. As pessoas, elas costumam não ter uma marca própria. Eu costumo dizer que meus artigos têm um DNA, o meu DNA. Se eu olho um artigo na internet, eu sei que ele é meu. Por quê? Porque ele tem o meu estilo, tem o meu jeito. É como um programador. O programador faz o site dele, faz o aplicativo, o programa dele. O jeito na qual ele escreve as linhas é o jeito dele, é o estilo dele. Logo, é o DNA. Se ele olhar, ele vai saber que aquela organização, aquele estilo é próprio seu. E eu digo para as pessoas, quando me perguntam, para sempre terem um DNA. Os seus artigos têm que ter um padrão muito bem estabelecido, tá? Um padrão assim que ela olha e fala, nossa, é meu. Por quê? Simples, isso vai te ajudar a escrever muito mais rapidamente. Quando você tem um estilo próprio, quando você tem uma marca registrada, entre aspas, você acaba replicando isso. Então você escreve um artigo, escreve outro, você replica essa sua mesma fórmula, texto após texto, sem ser plágio. Não estou falando de plágio, estou falando de você ter a sua marca, o seu estilo. Por exemplo, um jogador de futebol que pedala da mesma maneira, que chuta da mesma maneira, um cobrador de faltas que faz aquele mesmo estilo, Cristiano Ronaldo que dá aquele espacinho para trás, o Ronaldinho que dá aquele primeiro passo um pouco mais longo, o Beckham que fica um pouco mais para a esquerda do que o normal. Enfim, eles têm as marcas deles. Esse foi um exemplo, né? Lógico. Mas aqui no texto você também tem que ter a sua marca. O meu estilo de escrita é sempre muito parecido. Por exemplo, veja aqui no primeiro parágrafo. Muitas pessoas gostariam de ganhar dinheiro. Frases curtas. No entanto, boa parte busca apenas conhecimento acerca de blog e tal. Outra frase curta. A verdade é que poucas pessoas sabem que a bolsa pode te enriquecer e tal. Outra frase curta. Que a bolsa de valores pode fazer enriquecer tal no conforto do seu sofá. Perceba aqui também, investir em empresa é uma ótima maneira de se conhecer o mercado, ganhar tal. Outra também, relativamente curta. Perceba que eu nunca me estendo, eu não complico, porque eu achei que o meu jeito muito mais fácil de escrever é colocando ideias curtas, mais pontos finais do que o normal, assim. O normal eu não sei, mas que é uma maneira que eu me encontrei melhor. Eu vejo pessoas, redatores, que escrevem um parágrafo inteiro assim, tudo isso aqui, ó, sem colocar um ponto final. Preferem encher de vírgulas e encadeando ideias ali. É uma coisa que eu não gosto, é uma coisa que eu não conseguiria escrever rapidamente. Mas você tem que escolher, você tem que encontrar o seu estilo. O seu estilo que seja, claro, bom com gramática, com ortografia, mas também que seja um estilo que te deixe mais à vontade. Esse é o ponto. Você tem que ficar à vontade para escrever. Perceba que enquanto eu falava com você, te explicava o meu método, eu escrevi o texto. Eu escrevi esses 5 parágrafos aqui enquanto falava com você ao vivo, sem cortes. Por quê? Porque eu me sinto à vontade, eu replico. Você vê, eu fui colocando as ideias ali que vieram à mente, talvez não tão boas assim, mas vieram. Eu fui colocando, seguindo o meu jeito de escrever, a minha forma da escrita. Então, o que eu gostaria de te mostrar são 2 pontos específicos do jeito que eu escrevo. O primeiro são as frases curtas, que eu já te falei. Outra coisa, eu utilizo bastante algumas palavras-chave nos meus textos. Eu coloco sempre palavras como no entanto, certo? Mas, eu coloco bastante também, ou seja, isso dá também para dar maior clareza. Outro mas aqui, ó, eu também coloco porque. Eu gosto de utilizar simples e colocar 2 pontos também para trazer mais clareza. Eu gosto também de chamar para ação, veja como funciona, vamos conferir. Outras palavras que eu gosto que eu não coloquei aqui é mas, porque, porém, entretanto, todavia. Percebam que são todos, no entanto, todavia, porém, são todos sinônimos, certo? Então, eu gosto de ficar utilizando essas palavras porque elas me dão mais. Elas conectam o texto, na minha opinião, certo? Dá contraponto, dá uma outra perspectiva. E isso ajuda bastante, não apenas na minha escrita, mas também a pessoa que vai ler e entender. Eu percebi que todos esses anos que eu escrevo dessa maneira, todos esses anos, eu não estou exagerando, tá? Não teria porquê. Eu estou te falando realmente a verdade. Todos esses anos, apenas um cliente não gostou desse meu estilo, um cliente. Ela falou que isso enrolava demais e ela gostava de mais objetividade. Apenas um cliente. Todas as outras centenas gostaram disso, gostam disso, acham que fica mais legal. Então, se
Se você não tem ainda seu estilo próprio, se você ainda está um pouco perdido, ou se você não tem ainda o costume de escrever tanto, preste atenção nisso. Escreva sempre mas, porém, porque, entretanto, todavia, palavras dessas que trazem mais conectividade para o texto. Você vai perceber que vai te fazer produzir muito mais. Mas, mais importante do que isso, é você encontrar o seu estilo de escrita, tá? O ponto aqui justamente é você perceber o seu estilo. Você tem que planejar, você tem que pesquisar e depois inserir as ideias dentro do seu estilo. Você não pode ficar refém do texto. O texto tem que ficar o seu refém. Você tem que pegar o artigo e você escrever da sua maneira. E não tentar escrever da maneira que você acha que ele deva ser escrito. Tá? Ok, uma hora ou outra você pode ser um pouco mais informal, um pouco mais formal. Mas essas são peculiaridades. Em geral, você tem que colocar o texto com a sua cara, com a sua marca. Certo? Bom, essa aula de produção acelerada ainda não terminou. A gente vai conferir agora mais algumas dicas que eu tenho, mais algumas maneiras de produzir muito mais. Fique comigo, hein?